E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao Política na Tela, seu canal sobre política aqui no YouTube. Eu me chamo Leonardo Lisboa, sou estudante do curso de Ciências Sociais na Universidade Federal de Sergipe e decidi gravar esse vídeo para falarmos um pouco sobre política. Coisa essa que muitos amam odiar, goste você ou não do assunto, ele acaba influenciando sua vida de uma maneira positiva ou negativa. E uma coisa que eu percebo é que as pessoas no Brasil são acostumadas a não debater política, a não se envolver, a não entrar nesse assunto espinhoso, por assim dizer. No Brasil tem uma máxima que diz: não se discute política, religião e futebol. Eu já discordo totalmente disso. Eu acho que esses três assuntos devem sim ser debatidos, agora claro, com cautela, com argumentos coerentes, com embasamento, e não apenas bostejar pelos dedos ou pela boca, que nem eu vejo algumas pessoas fazerem aí. Ou seja, a aversão à política já começa desde cedo. Não é só no Brasil isso, mas no Brasil eu observo isso de uma maneira, né, mais próxima, já que é o país que eu vivo, o país que eu resido. Tá? Então não sei se vocês estão acompanhando os últimos acontecimentos na política nacional, né, nas últimas semanas, nos últimos meses. E recentemente, nos últimos 3, 4 dias, a política sofreu um abalo, né, um abalo sísmico, por assim dizer. Né? E se nós formos fazer uma comparação bem banal aqui, usar a escala Richter para definir o abalo, chega a quase 8, 9 pontos na escala Richter. Né? E algumas pessoas estão aproveitando esse momento, e é esse ponto que eu quero focar nesse vídeo aqui, para debater política. Esse é o melhor momento para se debater política, para se falar sobre isso. Eu vejo, quando eu saio na rua, as pessoas estão debatendo política na fila da padaria, no ônibus, no ponto de lotação, no ponto do táxi, enfim. Que seja assim, esse é o melhor momento, o momento em que a política está sofrendo um grande abalo e que talvez esteja passando por um momento de descrença nunca antes vista na história, né, da política nacional, pós-eleição, pós-diretas já. Então eu acho que esse sim é o melhor momento para debater política. E eu poderia gravar um vídeo aqui falando sobre o que está acontecendo, sobre as novidades que surgiram, que abalaram a política nacional, mas eu fico com receio de falar sobre isso e o vídeo ficar muito datado, ficar antigo de maneira muito rápida, porque as informações estão acontecendo numa velocidade muito rápida e de maneira incessável. Então eu prefiro não falar sobre algum tópico específico para o vídeo não ficar datado. Então nesse meu primeiro vídeo aqui do canal, eu queria comentar sobre uma coisa que me despertou, né? E aí eu queria compartilhar essa minha reflexão com vocês. Né? Partindo do princípio que todos esses casos de corrupção, vou abrir uma aspas bem grande aqui, independente do partido que você acredite, independente do partido que você seja, independente da sua ideologia, se você é esquerdalha, se você é coxinha, independente disso, todos esses casos de corrupção só foram possíveis com uma coisa, graças ao acúmulo do poder estatal, o acúmulo do poder nas mãos de políticos. Todos esses casos de corrupção passam por isso, passam por políticos, passam pela máquina estatal. E aí minha reflexão que eu jogo aqui, que eu queria que nós pudéssemos pensar um pouco melhor sobre isso é realmente necessário um Estado gigante como é o Estado brasileiro? Será que se, e aí eu boto um se bem grande, será que se o Estado brasileiro fosse menor, esses casos de corrupções bilionários, dinheiro desviado para pagar campanhas políticas, dinheiro desviado para interesses pessoais, para compra de sítios, enfim, N coisas. Será que se o Estado não fosse menor, a chance disso acontecer seria nula ou quase nenhuma? Essa é a reflexão que eu queria aqui deixar para vocês. E como liberal, eu acredito o seguinte, eu queria jogar esse pensamento aqui na rede mundial de computadores. Será que se nós diminuíssemos o poder do Estado, se nós dessemos menos poderes aos políticos, aos governantes para nos governar, tenho certeza que esses casos de corrupção não seriam tão alarmantes como estão sendo atualmente. Com certeza. E outra coisa, e aí eu pergunto aqui a você que está me assistindo, qual a influência que a vida política lá em Brasília, ou até o que os seus vereadores aí da Câmara do seu município decidem, influenciam diretamente a sua vida? Pouca coisa ou quase nada. E quando influenciam, na maioria das vezes, é para atrapalhar, é para criar uma lei, é burocracia. Esse Estado brasileiro enorme, que nos sufoca, que não deixa que nós tomemos nossas próprias decisões. Todos sabem que é função do governo, é função da política administrar as vias públicas, construir asfalto, construir estrada, construir rua. Beleza, até aí tudo bem. A questão é,
Já perceberam como algumas vezes o governo de determinada região ele é tão incompetente em fazer isso que o que é que ele faz? Ele tem uma ideia genial, uma empresa privada para administrar aquela BR, aquela estrada. E aí o que aquela empresa privada faz? Claro, ela tem que ganhar, já que ela vai tomar conta, ela vai administrar, ela vai cuidar, ela vai zelar pelaquela parte da estrada, da BR, enfim, aquela estrada federal. Ela coloca um pedágio. Percebam o seguinte, nós pagamos 2 vezes pelo mesmo serviço. Pagamos ao Estado para ter construído aquela estrada, aquela ponte, e agora estamos pagando a uma empresa privada para andar em algo que foi construído inicialmente com o nosso dinheiro. Então a reflexão, e eu termino por aqui com esse vídeo, é: será que é realmente necessário um Estado gigante, um Estado grande, um Estado que sufoca, né, os brasileiros, os trabalhadores? Será que é realmente necessário? Então, se você tem algum comentário legal, um comentário pertinente sobre esse assunto, fique à vontade para deixar aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha, divulga, enfim, sintam-se à vontade, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.